Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui nesse momento é o pastor Jailton. Quero deixar uma palavra aqui que se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 28. E o verso de número 2, que diz assim: obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas essas bênçãos. Verso 3: Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Verso 4: Deus os abençoará dando-lhe muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gados e de ovelhas. O capítulo 28, irmãos, está falando a respeito das bênçãos sobre a vida daqueles que são obedientes à palavra do Senhor. A palavra de Deus aqui, escrita no capítulo de número 28, pelo profeta Moisés, onde foi recitado palavras dadas da boca de Deus para o povo de Israel. O livro de Deuteronômio significa a repetição da lei, porque aqui exatamente está sendo repetido todos os mandamentos que Deus havia dado ao povo de Israel, que havia dado a Moisés para o povo de Israel. Porém, como a Bíblia vai nos registrar que havia muita murmuração do povo contra Deus, muitas das vezes por falta de água, por falta de carne, por falta de verduras, e Deus se irou com eles, fazendo uma promessa que nenhum deles entraria na terra prometida, mas sim o filho deles. Que na realidade, quando era para eles poderem tomar posse das cidades que Deus havia ordenado, quando eles foram espiar também a terra de Canaã, alguns homens haviam dito que havia ali grandes gigantes. E alguns homens do povo e mulheres começaram a murmurar contra Deus, dizendo que os filhos deles seriam escravos naquele lugar. E Deus com aquilo se irou, porque o que Deus havia prometido era que o povo de Israel iria tomar posse da terra. E Deus havia dito que nenhum deles iriam tomar posse da terra, mas sim só apenas os filhos deles iriam tomar posse, para que eles soubessem que o Senhor era Deus, né? Que quando fala, Ele cumpre. E nós olhamos aqui no capítulo de número 28, como um todo também, o Deuteronômio vai falar a respeito da repetição da lei, exatamente para essas pessoas que no passado não conseguiram contemplar os milagres de Deus que foram realizados no Egito, na saída do Egito. Eles não puderam ver o mar se abrir, eles não puderam ver tantos outros milagres como as 10 pragas que Deus havia operado para libertar o povo com mão forte, certo? E aqui agora Moisés vai contar e recitar alguns trechos dos milagres que Deus havia realizado para livrar o povo do Egito, da mão também de Faraó. E agora, como eles eram um povo novato, eram pessoas que não tinham a compreensão ainda no seu tempo de infância, agora já depois de grande, Moisés começa a repetir para eles os mandamentos do Senhor, e um dos mandamentos e uma das palavras do Senhor era a respeito das bênçãos que Deus tinha de dispensar para todos quantos fossem obedientes à palavra do Senhor, para todos quantos obedecessem às suas ordens, às suas leis. E nós bem entendemos que aqui está um dos grandes segredos para a vitória, é a obediência. Obedecer, como nos diz a Bíblia Sagrada, é muito melhor do que sacrificar. Quando nós obedecemos, se o povo também viesse a obedecer, Deus havia prometido a eles grandes bênçãos grandiosas. Louvado seja Deus, como Moisés disse, se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo, a vocês obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outro. Então a promessa de Deus era fazer de Israel uma nação poderosíssima, uma nação grandiosa. E a palavra de Deus vai nos dizer que se eles obedecessem no verso 2, Deus daria todas essas bênçãos para eles, e dessa vez Deus iria abençoar tudo. Não ia abençoar apenas eles na cidade, mas iria abençoar também na lagoa, no campo, nas plantações, as suas sementes iriam frutificar, aonde na realidade as lagartas não iriam comer, e das sementes não iriam devorar as suas plantações, e nem os adversários das outras nações iriam poder tomar posse das lavouras deles. No entanto, aqui nós observamos também na palavra de Deus que o Senhor Deus, Ele fala na sua palavra que Deus também Ele iria não apenas abençoar se obedecessem, mas que Ele iria amaldiçoar se caso não obedecessem a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E algumas palavras de Deus, como por exemplo no verso de número 11, a Bíblia vai nos dizer que Deus daria a eles muitos animais, boas colheitas, a terra iria dar frutos,
Louvado seja Deus, de acordo com o juramento que ele havia feito aos seus pais de antigamente. O verso 12 vai dizer que Deus iria abrir o céu, onde ele guarda as muitas bênçãos e iria dar chuva no tempo certo, e assim ele iria abençoar o trabalho das mãos daquele povo. Eles iriam emprestar muitas nações, porém não iriam tomar emprestado de ninguém. Então as promessas, elas são inúmeras da parte de Deus para todos aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Do contrário, também no verso número 15 vai nos dizer que Deus ele derramaria bênçãos sobre as maldições, sobre a vida daqueles que fossem desobedientes, também de acordo com nos diz no capítulo 26, o verso 14 e o verso 16 do livro de Levítico, escrito também pelo profeta Moisés. O verso número 15 vai dizer que o Senhor falou a eles que se eles não dessem atenção aos mandamentos do Senhor e não obedecessem às leis que Deus havia dado a eles, então eles seriam castigados com as seguintes maldições, não apenas na cidade, mas também no campo. E o Senhor iria amaldiçoar, dando-lhe pequenas colheitas de trigo e de cevada e muito pouco alimento. E Deus também iria amaldiçoá-lo, dando poucos filhos e colheitas pequenas e poucas crias de gado e de ovelhas. E que Deus também iria fazer com que eles viessem a ser castigados por doenças, como vai nos dizer o verso de número 22, doenças contagiosas, infecciosas, inflamações e febres, e que ele iria mandar ventos quentes e faria com que as pragas viessem a atacar as plantas, e todas aquelas pestes continuariam até que eles viessem a morrer. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus, ela vai nos demonstrar a respeito das consequências que tem das desobediências. Verso 26 diz que eles morrerão e o corpo de vocês servirá de comida para as aves, para os animais ferozes, e ninguém os enxotará. O Senhor Deus castigará vocês com tumores, como fez com os egípcios. Vocês sofrerão de úlceras, chagas e coceiras sem cura. Então Deus ele deixou diante deles, na realidade, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Então eles poderiam escolher o que eles bem entendessem. Tudo que Deus quer é que nós viemos escolher a bênção, que nós viemos escolher a vida, que exatamente quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos abençoados, nós somos vitoriosos para a glória do nome do Senhor. Por isso nós que servimos a Deus e aqueles que ainda não servem ao Senhor Jesus, o importante é continuarmos em obediência, porque com obediência temos vitória. Temos o exemplo de Saul, que quando desobedeceu a Deus, Deus se apartou dele, e Saul foi perseguido por um espírito maligno. E Davi, quando também fazia a vontade de Deus, Deus se agradava dele, porque ele era um homem segundo o coração do Senhor. Que possamos andar em obediência a Deus, que possamos andar servindo a Deus, cumprindo os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, e assim nós seremos abençoados para a glória do nome do Senhor. Eu deixo essa palavra para o seu coração, que Deus em Cristo nos abençoe para a honra e a glória do nome do Senhor. Tenha uma boa noite e fique na paz do Senhor Jesus. Não perca essa fé.